Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa Sua Excelência, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do TST e do CSJT, que atuará como presidente de mesa. E Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Boa noite a todos, já estamos em horário noturno e dando continuidade ao nosso seminário de comemoração dos 70 anos do TST, 75 anos da Justiça do Trabalho. Nós temos a grata alegria de ter aqui entre nós o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que é aqui do Rio de Janeiro também, que aceitou o nosso convite de participar desse seminário, especialmente porque Sua Excelência, recentemente, foi o relator de um dos processos que hoje norteiam a interpretação de cláusulas de acordos e convenções coletivas no âmbito trabalhista. Então, eu vou, como o currículo de Sua Excelência já é muito conhecido, com os cursos aqui no Brasil, no exterior, com toda a bagagem cultural de Sua Excelência, ele hoje vai nos brindar, então, com uma palestra tocando exatamente neste tema, né, do direito do trabalho e a negociação coletiva. Eu passo, desde já, a palavra ao ministro Barroso. É o costume dos advogados, que depois viram juízes. Meu querido amigo, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eleitoral no Tribunal Superior do Trabalho. É o Gilmar. São presidentes, mas não são fungíveis, né? Minha querida amiga, ministra Cristina Peduzzi, doutor Alexandre Agra Belmonte, ministro do TST aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que a presidente precisou se ausentar, mas eu a saúdo. Desembargadora Maria das Graças Paranhos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o direito do trabalho, a Constituição e esse tema dos acordos coletivos, das negociações e acordos coletivos. Eu gostaria de iniciar contextualizando um pouco este tema do papel da Constituição nessa matéria. Quando eu era advogado, o direito constitucional e no Brasil ficou tão abrangente que eu brincava que eu ia fazer um cartão que dizia advogado constitucionalista. Jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. Depois que eu virei ministro do Supremo, eu descobri que a vida pode ficar mais complexa ainda, pela multiplicidade de temas que nós temos que tratar, que vão desde o direito de família até o direito do trabalho, passando pelo momento em que tem ou não tem o início da vida. Eu gosto de brincar, e agora eu vou fazer um cartão novo. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Era estilingue, virei vidraça. Conserto problemas de mecânica legislativa em 48 horas e tenho comunicação mediúnica com o oráculo de Delfos.
Pois há um fenômeno no Brasil que eu acho que influencia de maneira relevante o nosso tema. No Brasil e no mundo do segundo pós-guerra, que foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico e como isso impactou o modo como nós pensamos e trabalhamos o direito de uma maneira geral. Aconteceu no Brasil, nos últimos 30 anos, um fenômeno que na Europa havia ocorrido depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da Alemanha, que é esta entronização da Constituição no centro do sistema, de onde é progressivamente deslocado o bom e velho Código Civil. Até meados para final do século XX, o direito, no mundo em geral e no Brasil em particular, era herdeiro predominantemente de uma tradição privatista, de uma tradição que era a tradição do século XIX, que começa com o Código Napoleão, de 1804, o Código Civil Napoleão, e termina com o BGB, que é o Código Civil Alemão, de 1900. E os grandes personagens do direito novecentista e que atravessa boa parte do século XX são verdadeiramente os privatistas, como Savigny, como von Jheren, por exemplo. Mas, ao longo do século XX, sobretudo na quadra final do século XX, o direito se publiciza em ampla medida e depois ele se constitucionaliza, porque a Constituição passa para o centro do sistema jurídico e todas as normas jurídicas passam a ser interpretadas por um processo que alguns autores denominam de filtragem constitucional. Lê-se o direito sob o filtro da Constituição, das suas normas, dos seus mandamentos e dos seus princípios. De modo que, em alguma medida, toda interpretação jurídica no mundo contemporâneo é interpretação constitucional. Aplica-se a Constituição diretamente quando uma pretensão se funda em uma norma constitucional e aplica-se a Constituição indiretamente, porque o juiz, todos, antes de aplicarem uma norma infraconstitucional, eles precisam verificar, se ela é compatível com a Constituição, porque se não for, ele não deve aplicá-la. E 2, ele deve definir o sentido e o alcance de qualquer norma infraconstitucional à luz dos valores e princípios inscritos na Constituição. Portanto, eu penso que nós vivemos, hoje em dia, uma espécie de um triunfo absoluto do direito constitucional. Para quem vem de onde eu venho, esta é uma vitória a celebrar. Mas a gente deve ser humilde na vitória. A gente, na vida, deve ser janela e não espelho. Espelho é uma forma de olhar para si próprio. Janela é uma forma de olhar para o mundo. Portanto, o direito constitucional se transformou numa forma de olhar para o mundo em geral, em busca das grandes promessas da modernidade. Poder limitado, dignidade da pessoa humana, centralidade dos direitos fundamentais, justiça material, tolerância e, quem sabe, até felicidade. Portanto, este é o momento que nós vivemos. Um direito constitucional, um direito, em geral, olhado sob uma perspectiva constitucional. A ministra Carmen Lúcia, que tomará posse na presidência do Supremo, antes de ir para o Supremo, gostava de exemplificar esta ascensão do direito constitucional, narrando um episódio que se passou com ela. Ela dava aula na PUC de Minas, em Belo Horizonte. Disse que ela acabou de dar aula, botou a Constituição em cima do banco, do carona, e a janela estava ligeiramente aberta. Parou num sinal e veio um meliante, um malfeitor, e furtou a Constituição da professora Carmen Lúcia, que essas coisas não acontecem só no Rio. E, ao furtar a Constituição, o sujeito saiu correndo, e ela estava narrando essa história e falou assim: Luiz Roberto, aquilo me deu uma alegria. Já se furtam Constituições no Brasil. Antigamente, a gente deixava a Constituição em cima do banco, aparecia 1, 2, 3, 4, todo mundo aproveitava para se livrar da sua. Agora não. Agora ela é objeto de desejo, objeto de cobiça. Este é o salto quântico qualitativo que deu o direito constitucional no Brasil contemporâneo. Ela disse que abriu a janela e gritou: pelo menos lê, ô cretino. Mas essa parte eu não tenho certeza se consumou. Pois este fenômeno da passagem da Constituição para o centro do jurídico, do sistema jurídico, cria
este ambiente em que nós vivemos, que é o da constitucionalização do direito de uma maneira geral, o que vale para o direito civil, para o direito penal, para o direito administrativo, para o direito processual e também, e muito particularmente, vale para o direito do trabalho. A ideia de constitucionalização do direito no Brasil significa duas coisas distintas. A primeira é a vinda para a Constituição de um conjunto de normas típicas de um ramo infraconstitucional do direito. E quem abre a Constituição brasileira encontrará dispositivos específicos dedicados ao direito do trabalho, nos artigos 7º e 8º, por exemplo. Portanto, o primeiro fenômeno da constitucionalização é a vinda de normas tradicionalmente ordinárias daquele ramo do direito para a Constituição. Essa é uma parte do fenômeno. Mas, na verdade, a constitucionalização do direito no mundo em geral e também no Brasil significa um fenômeno ligeiramente diverso. Não é a vinda de normas infraconstitucionais para a Constituição. É a ida dos grandes mandamentos e princípios constitucionais para o direito infraconstitucional, para mudar o sentido e o alcance de normas que, embora anteriores eventualmente à Constituição, passaram a subsistir com um novo fundamento de validade. Porque, se forem incompatíveis com a nova Constituição, têm que ser revogadas, evidentemente, são não recepcionadas. Mas mesmo as que são compatíveis, passam a ter o seu sentido potencializado pelo que dispõe a Constituição. Portanto, essa é uma exposição sumaríssima, esse fenômeno relativamente complexo e amplamente estudado no mundo, que é o fenômeno da constitucionalização do direito, que não é propriamente uma superioridade do direito constitucional, mas identifica como ele faz sinergia com os diferentes ramos do direito infraconstitucional e torna cada um deles maior, porque capazes de realizar os grandes mandamentos da Constituição. Aliás, por interessante que pareça, duas questões importantes da jurisdição constitucional do Supremo nos últimos anos deveram-se a categorias do direito do trabalho. O mandado de injunção foi resgatado e revivificado graças à discussão sobre greve no serviço público, onde a ausência de legislação editada pelo Congresso depois de mais de 2 décadas de vigência da Constituição criava e ainda cria problemas em relação a essa matéria. Eu mesmo pedi vista, já pedi pauta, para repensar esse sistema, porque algumas categorias da greve no setor privado não se aplicam automaticamente à greve no setor público, e nós temos dificuldade em encontrar um caminho, e aqui eu gostaria de agradecer publicamente o eminente ministro Maurício Godinho, que teve a gentileza, a deferência de vir até o meu gabinete trocar ideias comigo sobre esse assunto. Não sei se está presente, mas faço o registro de justiça. E a segunda foi uma questão que envolvia também uma norma de direito do trabalho, que era a indenização por demissão imotivada, que nunca era regulamentada pelo Supremo, e o Supremo, também em mandado de injunção, suspendeu a sessão dizendo, já que não regulamenta, nós vamos regulamentar. Aquilo gerou um certo pânico nas classes empresariais em geral, que acorreram ao Congresso e finalmente aprovaram a toque de caixa a legislação que disciplina essa matéria. Mas o que eu queria dizer é que a constitucionalização ela serve tanto para invalidar as normas de direito infraconstitucionais incompatíveis, como para modificar ou potencializar o sentido e o alcance dessas normas. E, por último, nesse meu capítulo introdutório, em que eu queria falar um pouco sobre esse fenômeno da constitucionalização, nós vivemos no Brasil um outro fenômeno, que é o da judicialização da vida de uma maneira geral.
passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico e a constitucionalização do direito deram um certo protagonismo para o Poder Judiciário. Eu preciso dizer que este é um fenômeno mundial. E, portanto, o que eu estou fazendo é descrevendo uma realidade. Eu não estou dizendo que é bom, nem que é ruim. Muitas vezes eu acho que é bom, em algumas vezes eu acho que é ruim. Mas há um fenômeno mundial que é a judicialização da vida. Foi a Suprema Corte de Israel que decidiu se podia fazer um muro, separando as regiões conflagradas. Foi a Suprema Corte americana que decidiu a eleição de 2000. Foi a Suprema Corte da Turquia que decidiu se era possível não proibir véu ou burca em determinados contextos. Tanto questões políticas, questões econômicas, questões éticas estão sendo hoje, em muitas partes do mundo, resolvidas pelo Poder Judiciário. Eu disse que o fenômeno é mundial porque, depois da Segunda Guerra, houve uma ascensão institucional do Poder Judiciário em todo o mundo democrático. A percepção de que é importante um Poder Judiciário independente e forte para assegurar direitos fundamentais e para proteger as regras do jogo democrático. Um fortalecimento que, no Brasil, inclusive, foi o da Justiça do Trabalho. O cidadão comum e humilde, quando diz que vai procurar os direitos dele, ele geralmente está se referindo à Justiça do Trabalho. É a justiça onde ele se sente igual. É a justiça que ele considera de razoável acesso para ele, e não um mundo obscuro onde ele geralmente é o perdedor. Portanto, a Justiça do Trabalho tem um papel nesse imaginário, eu diria, das pessoas mais humildes, de uma maneira geral. Mas eu dizia, a judicialização é um fenômeno mundial porque, depois da Segunda Guerra, descobriu-se que o judiciário é importante, deixou de ser um departamento técnico especializado e virou um poder. Depois da Segunda Guerra Mundial, viveu-se um certo desencanto com a política majoritária, o que impulsionou a judicialização, e esse é um fenômeno muito presente no Brasil. E, em relação a muitas matérias complexas ou que têm custo político alto, o Legislativo simplesmente não consegue produzir consenso e, portanto, os temas acabam desaguando perante o Poder Judiciário. Portanto, essas são causas mundiais, que no Brasil são potencializadas por uma Constituição extremamente abrangente. A Constituição brasileira cuida de muitos temas e cuida deles de maneira analítica e detalhada. E, além disso, nós temos um sistema de controle de constitucionalidade em que todo juízo de direito, civil, federal ou trabalhista, em alguma medida, um juízo constitucional, porque ele interpreta a Constituição e pode, inclusive, não aplicar normas inconstitucionais, em um país onde o sistema de acesso ao Supremo Tribunal Federal por ação direta é amplíssimo por causa do longo elenco de legitimados do artigo 103 da Constituição, que contempla todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais, além do presidente da República, do Procurador-Geral da República, da OAB, das mesas do Senado, da mesa da Câmara dos Deputados. É preciso que o interesse seja muito chinfrim para, pelo menos, um desses legitimados não levar a matéria direto ao Supremo, de modo que quase tudo pode, de certa forma, chegar ao Supremo, o que também leva a um certo grau de judicialização que decorre do sistema. Para dar dois exemplos da Justiça do Trabalho, dos quais eu sou relator, e estou esperando, no limite do possível, que o Congresso resolva, mas se não resolver, o Supremo tem que julgar, a questão da terceirização. Essa é uma matéria política, essa é uma decisão política. Então, idealmente, ela deve ser tomada pelo Congresso Nacional e não por interpretação constitucional. Mas a verdade é que os casos envolvendo terceirização se multiplicam e o Judiciário não pode dizer não resolvo o problema, ou julgo ali de empatado e condeno o escrivão nas custas. Portanto, como o Supremo tem que resolver, o Judiciário tem que resolver, em algum momento, se o Legislativo não definir quais são as regras, o Judiciário vai ter que definir um pouco, o que eu acabei fazendo com desaposentação. E há uma outra questão que envolve FGTS. Há uma ação também posta perante o Supremo por um partido político que discute se é legítimo ou não o FGTS não ter sequer a correção monetária da caderneta de poupança, já que ele é um fundo
garantidor de direitos do trabalhador. E, portanto, o governo tem a posição de que usa esse dinheiro para financiar projetos sociais, o que efetivamente faz. E, portanto, como financia a juros baixos, remunera a juros baixos. A lógica financeira faz sentido, é preciso saber se a lógica político-moral faz sentido. E o dinheiro é dos outros. Portanto, também é uma discussão, também é uma matéria que deveria ser resolvida pelo Congresso Nacional. Há projetos, há debates, acho até que já há projetos avançados. Mas o que eu estou exemplificando é que uma certa disfuncionalidade do legislativo acaba judicializando a vida. Não é porque eu queira. Se possível, nem julgaria. Mas, em algum momento, você tem que julgar. Porque há direitos envolvidos, embora sejam processos objetivos, a sociedade precisa da solução desses problemas. A judicialização, às vezes, é boa. E, às vezes, ela é ruim. Há riscos envolvidos nisso. Quando a política erra, é mais fácil de consertar do que quando o judiciário erra. Portanto, eu acho, continuo a achar e sempre achei que decisão política deve ser tomada pelo Congresso, a menos que envolva direitos fundamentais. Aí eu acho que é papel do Supremo mesmo, se o Congresso não tiver feito. Mas eu dizia, às vezes a gente acerta, muitas, às vezes a gente erra. Uma que o Supremo errou, a meu ver, eu não estava lá, foi a questão dos precatórios. O Supremo, desejando o ótimo, que era reduzir o prazo de pagamento dos precatórios, acabou destruindo o razoável, que era o escalonamento que havia sido feito pela emenda constitucional num determinado número de anos. Eu mesmo também entrei depois, tentei propor uma solução alternativa, mas o pessoal vai dizer que eu invento muito, mas às vezes é preciso ter uma certa criatividade para pensar tudo dentro da caixa num país onde as coisas precisam ser modificadas, não resolve. De vez em quando tem que ser ousado e original. A gente, às vezes, da vida tem que ser prudente e, às vezes, da vida a gente tem que ser ousado. Danado é acertar quando tem que fazer uma coisa ou outra, mas é assim que a vida funciona. Mas a verdade é que precatórios nós deixamos numa situação pior do que estava. Eu fui dar uma palestra aí, vizinho em São Paulo, já entrando na nossa negociação coletiva, e na Fundação Estudar, que é um projeto muito bonito de financiamento educacional da Fundação Lema, e eles, quando eu estava chegando no Hotel Renascença, tinha uma placa que dizia assim, Vidente Adelaide, amarração garantida, pagamento após o resultado. Eu achei aquilo tão interessante, assim, um sentido de proteção do consumidor, né? Pagamento após o resultado. Eu contei isso durante uma sessão, portanto, em hora imprópria, mas alguém devia estar votando cumprido. Eu comentei isso com a secretária da turma e disse, eu vi essa placa. Aí ela falou assim, puxa, perto da minha casa tem uma melhor ainda. Diz assim, Vidente Adelaide, trago a pessoa amada em 3 dias. Devolvo melhor do que era antes. Eu disse, meu Deus, marca uma consulta com essa mulher. Vai estar lotada até o final do próximo semestre. Mas a verdade é que o Supremo devolveu o precatório pior do que estava antes. E eu acho que a gente tem que devolver as coisas melhores do que era antes. E com isso nós chegamos a essa questão específica que envolve a controvertida a temática da negociação coletiva em geral e tal como aplicada aos planos de demissão incentivada ou de dispensa incentivada, de uma maneira geral. Eu vou mencionar brevemente alguns aspectos do caso concreto, para, em seguida, nós extrairmos algumas ideias que eu considero relevantes aqui. O caso concreto, muitos já conhecerão, e os ministros do TST se pronunciaram sobre ele, uma funcionária, uma empregada, uma trabalhadora do Banco do Estado de Santa Catarina, que depois foi encampado pelo Banco do Brasil, ela aderiu voluntariamente ao plano de demissão incentivada do Banco do Estado de Santa Catarina. Este plano ele foi instituído em um regulamento e foi objeto de um acordo coletivo aprovado pelos sindicatos sob pressão intensa
dos trabalhadores, que considero um dado relevante. O sindicato relutou em aceitar e houve manifestações espontâneas e pressão sobre os sindicatos, participação maciça nas assembleias e aprovação do acordo coletivo. E o plano, ele dava uma série de vantagens aos empregados. É preciso ter em conta que a atividade bancária sofreu um decréscimo de empregabilidade muito significativo. Em 10 anos, pouco mais, caiu de 1 milhão para 350 mil. Ou seja, deixou de haver demanda de mão de obra humana para muitas dessas funções. Portanto, as pessoas estavam efetivamente perdendo o emprego e sendo demitidas. E então se apresenta este plano que previa uma série de vantagens relevantes para os empregados, com uma condição igualmente relevante. Na verdade, eram duas. Tinham que renunciar à estabilidade que era prevista nos estatutos e, se aderissem ao plano e aceitassem a quantia proposta, eles davam uma quitação plena, uma quitação geral e restrita não só daqueles valores, de qualquer valor oriundo da relação de trabalho. Portanto, esse era um negócio jurídico, ao qual cada trabalhador poderia ou não aderir, receber as vantagens e dar a quitação plena, porque esse é o aspecto. E para aderir ao plano, além do acordo coletivo, cada um preenchia um formulário individual que esclarecia os direitos e as obrigações, e, além disso, a delegacia do trabalho comparecia ao ato da rescisão. Esse caso concreto dessa senhora envolvia uma empregada que recebia o salário de R$ 1.700 por mês. E ela fez um acordo para receber 78 vezes o salário dela. Portanto, ela receberia, fiz a conta, mas mais de 6 anos de salário para ir embora para casa, dando quitação plena. E assim foi feito. Ela deu a quitação, a quitação foi assinada com a assistência da Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina e, logo depois de ter recebido o dinheiro, ela ingressa com uma reclamação trabalhista, dizendo que deixou de receber vantagens que, ao ver dela, não estariam incluídas naqueles R$ 138 mil que ela recebeu. Portanto, essa era a situação de fato. O tribunal, o juízo de primeiro grau, entendeu que o acordo coletivo era válido, que a adesão dessa senhora ao plano e ao formulário que ela assinou era válida, e, portanto, disse que ela não tinha direito algum. O TRT substancialmente mantém esta decisão de primeiro grau, pelos mesmos fundamentos, e a matéria chega ao TST, que, como saberão os senhores mais do que eu, havia tido uma jurisprudência que foi e veio nessa matéria. E o TST, neste caso particular, apreciou os argumentos levados pela recorrente, que eram os tradicionais, o artigo 477, parágrafo 2º da CLT e a súmula 300 do TST, que sempre disseram que a quitação só valia para aquelas verbas que estivessem identificadas, que estivessem discriminadas na rescisão, e invocava-se a OJ 270, que estendia esta mesma linha de entendimento para a adesão em planos de demissão voluntária. Estes argumentos foram substancialmente acolhidos pelo TST, como sabem os senhores.
em acórdão cuja ementa diz o seguinte: transação extrajudicial, BESC, Programa de Dispensa Incentivada, quitação, efeitos, aplicação da orientação jurisprudencial número 270 da SBDI 1. E diz o acordo: o Tribunal Pleno desta Corte, na decisão tal, no processo tal, decidiu pela aplicação da OJ número 270 ao BESC a transação extrajudicial por meio de rescisão do contrato de trabalho em razão do empregado aderir a programa de dispensa incentivada, implica quitação exclusivamente das parcelas recebidas e discriminadas a título de indenização, não importando em quitação total de prestações outras do contrato de emprego estranhas ao instrumento de rescisão contratual. Portanto, essa foi a posição do Tribunal Superior do Trabalho nessa matéria. Houve recurso extraordinário para o Supremo, que teve também uma trajetória um pouco errática, um pouco a documentar como essa é uma matéria que divide os jus laboristas de uma maneira geral. O ministro Carlos Alberto Direito mantinha a decisão do TST e negou repercussão geral à matéria, basicamente entendendo que ela era de natureza infraconstitucional. Ele, o relator, votou nesse sentido. Porém, votou vencido. É relativamente incomum no plenário virtual que o encaminhamento do relator não prevaleça. Mas, nesse caso, não prevaleceu e, de certa forma, lideraram a visão oposta ao ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio, originário, como sabem, aqui do TST. E aí é dada a repercussão geral e cai no meu colo como relator, e aí, quando redistribuído, eu já estou no Supremo e, portanto, fui estudar essa matéria. Eu estudei a matéria e vou detalhar um pouco o voto mais adiante, mas eu acho que a gente na vida deve ser tão transparente quanto possível. Quanto à pré-compreensão que tem da matéria, eu me convenci, ao estudar esse tema, que um plano de demissão incentivada como este, nos moldes em que ele foi aprovado, ele é bom para o trabalhador e não ruim. Portanto, essa foi a minha premissa. Quer dizer, foi muito melhor para esta senhora, e penso que para a maioria, mas eu examinei este caso, sair nas condições que ela saiu, do que sair em condições ordinárias, sem um plano de demissão incentivada. E, portanto, por estar convencido disso e achar que haveria uma perda, porque se puder ajuizar uma reclamação trabalhista depois da adesão ao plano de demissão incentivada e depois de receber vantagens e mais dinheiro do que normalmente receberia, se admitir o ajuizamento da reclamação trabalhista, cria-se um desincentivo pleno para que o empregador ofereça essa vantagem. E tanto eu acho que é uma vantagem que a adesão era voluntária. Se não quisesse, não precisava aderir. Portanto, a minha compreensão, pré-compreensão filosófico-ideológica do conceito era a de que isso era bom. E se nós destruíssemos essa alternativa, que eu acho que resultaria de prevalecer esse entendimento, eu acho que isso faria mal para os trabalhadores. Portanto, foi uma percepção na perspectiva dos trabalhadores e não dos empregadores que orientou a minha compreensão nessa matéria. E aí disse eu, no meu voto, que tem a seguinte ementa: direito do trabalho, acordo coletivo, plano de dispensa incentivada, validade e efeitos. 1. Plano de dispensa incentivada, aprovado. Dispensa foi a posição que prevaleceu no plenário para substituir em lugar de demissão. Por alguma razão, a maioria entendeu, e eu não me opus a isso, nem foi uma proposta minha, mas eu aqueci. Plano de dispensa incentivada,
aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados, previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente da relação de emprego, faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. E digo eu, validade da quitação ampla, não incidência na hipótese do artigo 477, parágrafo 2º da CLT, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo da rescisão exclusivamente. 3. E digo eu, e considero esse o ponto central aqui, e vou explorá-lo um pouquinho. No âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4, também considero importante, porque associada à ideia de constitucionalização do direito que eu falava ao início, a Constituição de 88, em seu artigo 7º, inciso 26, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção número 98 de 1949 e na Convenção 154 de 1981, ambas da OIT. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. E, por fim, os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. Portanto, essa é a ementa, essa é, na verdade, a síntese do meu voto, e eu aqui destaquei 3 pontos centrais para conversar com os senhores e, em seguida, concluir. O primeiro deles é o princípio da proteção, do trabalhador. Ele me parece que, muito evidentemente, opera de maneira mais intensa nas relações individuais de trabalho, nos contratos individuais do trabalho, onde, evidentemente, existe uma assimetria diante do poder econômico, o poder de conhecimento que, normalmente, uma das partes tem. Portanto, a lógica protetiva do direito do trabalho, ela se aplica, sobretudo, para compensar a assimetria de poder econômico, de poder institucional entre empregador e empregado. Mas esta lógica, me parece fora de dúvida, ela não se aplica ao direito coletivo do trabalho. Notadamente, após a Constituição de 1988, que dedicou dispositivos específicos para essa matéria. Mas, na lógica aqui, nós estamos falando de uma empresa ou de um sindicato patronal que vai negociar com um sindicato dos empregados e, entre esses entes, muito possivelmente, não haverá aquela assimetria que justifica a proteção na relação de trabalho individual. Portanto, segundo a doutrina trabalhista em geral, aqui se aplica não o princípio da proteção, mas o princípio da equivalência dos contratantes coletivos, que, portanto, em igualdade de condições, produzirão a solução possível. A vida na democracia, é claro que a gente tem que proteger os hipossuficientes, mas na medida do possível, na maior medida do possível, a democracia deve valorizar a autonomia das pessoas
e não impor regras externas e permitir que elas negociem aquilo que achem melhor. Portanto, a vida é feita de um diálogo verdadeiro. A minha proposta é essa, o que eu posso pagar é isso, e as pessoas negociam. Não pode ser um diálogo como de uma charge deliciosa do Luiz Fernando Veríssimo nas cobras. Também nisso ele é genial, em que tinha uma das cobras, um caracol, minhoca, nem sei o personagem, e aí a cobra fêmea fala para a cobra macho, o flecha, a minha minhoca chamava flecha, às vezes tenho a impressão que você não presta atenção em nada do que eu falo. E flecha, confirmando as piores suspeitas, responde, acho que 10h30, mais ou menos. Portanto, a negociação tem que ser um diálogo efetivo, em que um escute o outro e procure os pontos de consenso. E, além disso, na vida em geral, deve valer a boa-fé objetiva e a lealdade. Se as pessoas negociaram, chegaram a um acordo e aderiram a essa posição voluntariamente, esse é um aspecto muito importante, eu acho que deve seguir. Quer dizer, a justiça do trabalho, em muitas situações, deve ser protetiva do hipossuficiente. Mas isso não dá ao hipossuficiente o direito de ser incorreto ou ser esperto. O hipossuficiente está lá para ser protegido, mas não para levar vantagem indevida, como é na vida em geral. A gente tem que viver a vida com correção. Portanto, eu acho que estas normas coletivas, se forem negociadas em circunstâncias de justiça equitativa entre as partes, elas devem prevalecer, porque a Constituição diz que elas devem prevalecer e apenas naquelas matérias que correspondam a direitos mínimos nuclearmente indisponíveis, pode ganhar menos que o salário mínimo, ou não pode sacrificar as normas de medicina e segurança, para dar alguns exemplos. Mas, fora isso, é a própria Constituição que expressamente prevê essa possibilidade. Por que, então, há esta relutância em seguir um pouco esses valores constitucionais que aumentam a autonomia das pessoas? À medida em que a democracia avança e o país amadurece, a gente tem que diminuir o paternalismo e aumentar a autonomia individual das pessoas. A dignidade humana, ela está mais em tomar decisões autônomas esclarecidas do que em ser protegido por uma força externa, de ser protegido heteronomamente. É claro que há situações em que isso pode ser necessário, mas nós precisamos progressivamente superar a ideia de que esta deva ser a regra. O paternalismo deve ser a exceção. Mas diz a Constituição, mas eu não acho isso por uma posição reacionária e conservadora. Eu acho isso por uma posição de avanço das pessoas, de emancipação das pessoas. As pessoas têm que ser responsáveis pelo seu destino e não viver num mundo em que tem sempre alguém tomando conta da minha vida. E as pessoas no Brasil estão sempre esperando que o Estado resolva os problemas dela. E nós criamos uma cultura extremamente oficialista de um Estado grande demais e que a sociedade já não tem mais como pagar. Mas diz a Constituição textualmente, no artigo 7º dos direitos dos trabalhadores, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Não há como fazer uma leitura desse artigo diversa da que permite que uma convenção coletiva reduza o salário. Se não houver acordo, não há acordo, mas se houver acordo, a gente na vida deve cumprir aquilo que acorda. O mesmo artigo 7º fala em reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. O artigo 8º diz que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria e de que é obrigatória a participação no sindicato. Mas o que me chamou mais a atenção, eu que não venho do ramo do direito do trabalho, embora seja um admirador e tenha muitos amigos que atuem nessa área, foi que as convenções da OIT eram muito explícitas no sentido de valorizar a negociação coletiva desde 1949.
em que a Convenção 98 previa que se devia fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntária. Fomentar a negociação coletiva voluntária. Depois, a de 1981, volta a falar em negociação voluntária e prega que ela seja estendida a todas as matérias que envolvam disputas de natureza trabalhista. Portanto, eu acho que valorizar as convenções coletivas, como pretendi fazer nesse voto, era estar em sintonia, não apenas com a Constituição, mas com uma certa tendência mundial que me parece se manifestar nessas convenções. Uma ressalva. O Brasil é uma democracia jovem. Eu acho que a Constituição de 88 trouxe muitas coisas boas, ela tem alguns problemas. Uma área em que eu acho que nós temos problemas é na área sindical, é na área da representação sindical. Portanto, eu acho que essa é uma área em que é preciso alguma energia para repensar alguns problemas que vigoram, e acho que em algum lugar do futuro próximo isso precisa entrar na agenda das pessoas que se preocupam. Há duas coisas que eu acho que precisam entrar na agenda das pessoas que se preocupam com o direito do trabalho em geral. Uma é a rediscussão dessa questão do paternalismo e de uma certa flexibilização, para fazer de uma maneira razoável, civilizada, humanista, antes que haja um atropelo. Eu devo dizer, só para fazer um parênteses, quando eu entrei no Supremo, vindo da advocacia, eu disse a meus muitos amigos advogados, muitos criminalistas, o sistema está completamente desarrumado. Vocês deviam se reunir e pensar fórmulas de fazer o sistema funcionar melhor, porque um sistema de justiça criminal desmoralizado não serve para ninguém, nem para a sociedade, nem para os advogados. Mas a vida era boa, porque todo mundo vivia de cavar nulidade e de procrastinar para ganhar prescrição. E, portanto, como a vida estava tranquila, ninguém pensou em apresentar um modelo de moralização do sistema que viesse da advocacia. Quer dizer, um sistema em que o sujeito é condenado em primeiro grau, ele apela. Aí chega no segundo grau, a decisão, por exemplo, é mantida, ele entra com um recurso especial extraordinário. Aí o recurso... Primeiro que da decisão da apelação, ele já entrou com embargos de declaração para ganhar um tempo. Depois ele entra com recurso especial e extraordinário. Quando eles são denegados, eles entram com embargos de declaração da decisão que denegou. E depois entram com agravo regimental contra a denegação do recurso especial e a denegação do recurso extraordinário. Quando chega no Superior Tribunal de Justiça, que evidentemente não cabe, o relator monocraticamente mantém a decisão de origem. Aí ele entra com... Eu falei agravo regimental, mas era um agravo de instrumento. Aí mantém, ele agrava regimental da decisão do relator. Aí vai a turma mantém. Aí ele entra com embargos de declaração da decisão da turma. Depois dos embargos de declaração, ele entra com embargos de divergência, que não cabem. Mas ele vai ganhar mais pelo menos uns 6 meses, talvez um ano, com os embargos de divergência. Aí depois que ele perde os embargos de divergência, porque o relator monocraticamente denegou, ele entra com o agravo regimental da decisão, que indeferiu os embargos de divergência. E aí, quando o agravo regimental é denegado pela turma ou pela sessão, ele então entra com embargos de declaração. E aí já se passaram uns 4, 5, 6, 7 anos. Quando tudo acaba no STJ, ufa, começa no Supremo. E aí ele faz a mesma coisa. 4, 5, 6, 7 anos. Então, nós criamos um sistema de justiça em que você, para condenar qualquer pessoa que possa pagar um advogado para fazer esse papelão, que tem que fazer porque ajuda o seu cliente, o papel do advogado é defender o seu cliente, portanto, se o sistema permite, ele deve fazer, ou pode fazer. Você cria um sistema que a punição, se chegar, que provavelmente já prescreveu, chega 10, 15, 20 anos depois. Punição depois de 20 anos não dá nenhuma satisfação na sociedade. Portanto, a absoluta falta de um direito penal que funcionasse criou um país em que o direito penal não tem nenhum papel de prevenção geral. Criamos um país de ricos delinquentes, porque não importa o que você faça, não acontece nada.
E se por acaso for condenado, o advogado garantia que não ia nunca preso. Recentemente, uma pessoa foi presa depois de 25 ou 33 recursos, só entre o STJ e o Supremo, e só foi presa porque, na véspera da prescrição, o ministro Dias Toffoli decretou o trânsito em julgado e a baixa, e aí executou-se a prisão, que mais 1 ou 2 dias estava prescrito. Portanto, o sistema é assim. Não é possível que alguém ache bom. Eu estou dando um exemplo penal, porque como ninguém fez nada, o Supremo começou a fazer. Com as limitações do Supremo, porque o Supremo não tem poder normativo, não é como a Justiça do Trabalho. Portanto, isso tinha que ser feito por uma legislação que até graduasse, criasse situações diversas, acelerasse o processo, porque se entre a decisão de 2º grau e a decisão do STJ transcorressem 3 meses, 6 meses, talvez se pudesse esperar a última palavra. Mas como todo mundo trabalha para não deixar o processo acabar, esse sistema não pode funcionar. Portanto, talvez se pudesse ter pensado uma outra forma. Mas como o Supremo não pode legislar, o Supremo fez o que estava ao seu alcance. Depois do 2º grau, a gente executa. E aí, todo mundo viu o choro e o ranger de dentes que nós estamos enfrentando para fazer esta obviedade, que é não ter um sistema de justiça desmoralizado. Eu não acho que a gravidade seja desse porte no campo do direito do trabalho, mas o mundo avançou. O mundo flexibilizou, o mundo diminuiu o paternalismo. Tanto a gente na vida tem que ter janelas para o mundo. Senão, se a gente não empurra a história atropela a gente. Só 2 situações na vida. Ou a gente está empurrando a história, ou a história vai passar por cima da gente. Portanto, eu acho que é preciso ter uma certa reflexão sobre essa questão do paternalismo e sobre a questão sindical. E aí tem problemas ligados à unicidade sindical dentro da mesma base geográfica, que eu acho que é uma matéria que precisa de reflexão. Acho que, talvez esse seja um dos grandes problemas, o financiamento compulsório pela contribuição sindical torna a vida muito confortável, porque o dinheiro entra, não importa o que eu estou fazendo, se eu sou bom ou mau representante da minha categoria. Portanto, há questões em matéria de direito sindical que merecem uma reflexão. Todo monopólio, público ou privado, por definição, é ruim. É ineficiente e começa a viver para se autossustentar e não para fazer coisas. Assim é porque sempre foi. E vale para os sindicatos também. Se eu tenho receita garantida, não importa se eu faça bem ou se eu faça mal, se eu represento ou se eu não represento, as pessoas acabam trilhando o caminho mais fácil. Portanto, há algumas tecnicalidades que os especialistas precisavam discutir. As tecnicalidades são um pouco aborrecidas, mas elas fazem parte da vida. Eu me lembro, já que estamos no Rio, tem um grande desembargador aqui no Rio, que é professor de Direito Constitucional, chamado Najib Slaib. Ele gostava de contar uma história que, numa determinada Câmara de um tribunal, tinha um desembargador, os tribunais mais antigos, né, que tinham aquelas bancadas de jacarandá, com umas gavetas. E aí disse que tinha um desembargador que, toda vez que ia votar uma coisa importante, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, botava o papelucho de volta e trancava a gavetinha. Aí vinha outro julgamento importante, ele abria a gavetinha, olhava o papelucho, lia alguma coisa, botava o papelucho de volta e trancava a gavetinha. E assim ele fazia sucessivamente. Até que um dia esse pobre homem morreu ainda no exercício da judicatura. E os seus colegas de Câmara, ínclitos e probos como eram, não resistiram, todavia, à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha para saber o que dizia o papelucho. E o papelucho dizia assim: ex nunc para frente, ex tunc para trás. Cada um na vida sabe as dificuldades que enfrenta. Esse homem, portanto, as tecnicalidades fazem parte da vida. Meus queridos amigos,
Eu, então, dando a nossa hora, eu gostaria de concluir esta minha apresentação, em que eu procurei enfatizar a importância que atribuo à negociação coletiva como uma alternativa menos estatizante, autoritária e intrusiva de intervenção estatal, e acentuei um pouco essa necessidade que me parece existir de um progressivo, ainda que gradual, afastamento de uma cultura de excessivo paternalismo em matéria trabalhista, sobretudo o paternalismo que, por vezes, incentiva comportamentos que não são de correção moral para obter vantagem. E eu acho que nessa questão do paternalismo e de alguma flexibilização, eu nem acho que seja uma opção ideológica, porque as pessoas que vêm de uma tradição de proteção e de uma certa solidariedade, às vezes acham que apoiar a flexibilização é uma certa traição a valores que cultivaram ao longo da vida. Eu gostaria de libertar essas pessoas dizendo que esta não é uma opção ideológica, essa é uma circunstância da vida, da história, é uma imposição do mundo, sob pena de nós ficarmos para trás e não conseguirmos nos beneficiarmos de uma onda de prosperidade da qual o Brasil já está ligeiramente à margem, em parte por essas dificuldades que eu estou enunciando. Estas ideias não dispensam a necessidade de repensarmos o sistema sindical e torná-lo um sistema de maior representatividade, de maior accountability e de menos comodidade de recebimento de dinheiro sem nenhum tipo de competição e de concorrência. Eu tenho certeza que há nesse auditório pessoas que não concordam com isso. E eu, portanto, gostaria de encerrar contando duas brevíssimas histórias. Primeira, a de dois amigos. Assim, essas são as minhas ideias. Evidentemente, ninguém é dono da verdade, ninguém trafega pela vida com uma mochila de certezas absolutas. São ideias para um debate com pessoas esclarecidas, bem-intencionadas, que possivelmente até entendem mais disso do que eu, porque dedicaram a sua vida a isso. Mas, às vezes, um olhar de fora pode trazer algum tipo de insight que contribui. Mas ninguém é dono da verdade e ninguém é o centro do universo. Embora na vida, às vezes, a gente derrape isso. A mim me aconteceu, eu voltava de Florianópolis, de Santa Catarina, com minha chefe de gabinete, até pousamos em Brasília. Eu estava pegando a minha mala e veio uma jovem na minha direção, provavelmente para pegar a mala dela, mas ela veio na minha direção, tinha uma cara boa, e a camiseta dela dizia assim: meu coração é do Senhor. E eu olhei aquilo e disse: meu Deus do céu, que coisa simpática, eu nem conheço essa menina. Mas uma fração de segundo depois eu me dei conta que não era comigo. Mas na vida a gente, às vezes, vive a fantasia de que está no centro do universo, mas não está. Portanto, a vida é feita de ideias diferentes que se entrechocam de uma forma civilizada, num debate público civilizado, e produzem a síntese ideal. Eu gostaria de contar uma história que será cara ao nosso anfitrião, professor Ives Gandra, que era de dois amigos que estão no Alasca. E aí, eles são colhidos por uma tempestade, entram num bar, estão tomando uma cerveja. Um deles é um homem religioso e o outro é um homem ateu. E o ateu vira-se para o religioso e diz assim: esse negócio de acreditar em Deus, não é que eu nunca tenha tentado, não. Eu até já tentei mais de uma vez. Deus nunca apareceu para mim. Ainda o outro dia, eu estava numa tempestade de neve, eu estava ao tempo, a neve começou a subir até a minha cintura, eu não achava o caminho da saída, eu vi que eu ia morrer, eu ia congelar ali. Aí eu ajoelhei no chão, ergui as mãos para o céu e falei: Deus, se você existe, me tira daqui. Aí o religioso disse: bom, então você deve acreditar, porque estou vendo você aqui do meu lado, Vivinho da Silva. Disse: pois é, mas Deus não deu nem sinal. O que
aconteceu foi que eu tive uma sorte, que vinha passando um casal de esquimós. Eles me viram, me resgataram, me aqueceram, me mostraram o caminho da saída e eu sobrevivi. Qual é a moral dessa história? As pessoas veem a vida de maneira diferente e a gente tem que respeitar a maneira diferente como as pessoas veem a vida. Há coisas que você não consegue convencer o outro. E, portanto, sem abrir mão do que você acredita, você deve, no entanto, respeitar a posição do outro. Eu acho que isso é que tem faltado no Brasil, um certo respeito pela divergência. Quer dizer, quem pensa diferente de mim, na visão atual no Brasil, só pode ser um cretino completo, mal intencionado a serviço de uma causa escusa. A vida não pode ser vivida assim. A vida tem que ser vivida ouvindo os argumentos dos outros, com boa-fé objetiva, levando-os em conta, cedendo se for o caso, ou até não cedendo, mas respeitando a posição do outro. A última história nessa temática que eu gosto, cito aqui e ali, é a de um sultão, Ives, que teve um sonho. Ele, no sonho, perdia todos os dentes. Ele mandou chamar um sábio. E aí perguntou ao sábio o que significava aquela perda dos dentes. E o sábio disse: vejo uma desgraça. Todos os parentes de Vossa Alteza vão morrer. Vossa Excelência, Vossa Alteza vai enterrar todos eles. O sultão ficou indignado com aquele sábio macabro, agourento, mandou dar 100 chibatadas no sábio e mandou chamar outro. O outro sábio disse, ouviu de novo o mesmo sonho e disse: vejo uma felicidade. Vossa Alteza vai viver mais do que todos os seus contemporâneos. Disse, que maravilha! Mandou dar 100 moedas de ouro para o segundo sábio. E aí um cortesão que estava ouvindo os dois diálogos disse: mas eu não consigo entender. O segundo sábio, que é você, disse exatamente a mesma coisa que o primeiro sábio. Ele disse: pois é, mas não foi propriamente o que eu disse. Foi o modo como eu disse. Portanto, na vida, o modo como a gente diverge e tenta convencer as pessoas, ou eventualmente se deixa convencer pelas pessoas, é o que faz toda a diferença. E acho que nós estamos precisando disso. Muitíssimo obrigado. Queria agradecer ao ministro Luiz Roberto Barroso por essa palestra de tanta sinceridade. Não só uma interpretação autêntica do seu acórdão, mas a coisa que mais me impressionou em toda a palestra foram duas afirmações de Sua Excelência, dizendo que em nenhum momento, quando teve que decidir essa matéria, teve outro pensamento que não a proteção do próprio trabalhador. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que a forma melhor de proteger o trabalhador é com uma visão mais paternalista. E Sua Excelência disse com todas as letras, ao entender que aquele plano devia ser preservado, entendia que quem saía ganhando era o trabalhador. E também, o segundo ponto que me chamou bastante atenção, podem me ver nesta decisão, ao contrário da minha postura, como reacionário, como conservador, quando, na verdade, estou preservando a autonomia, a liberdade das pessoas. Esta, me parece, é a grande lição maior, filosófica, de toda esta palestra. Além de dar a interpretação concreta desse acordo, dessa decisão, a ratio decidendi desse processo, trouxe à baila essa visão. Todos nós aqui, podendo ter uma visão ou outra, queremos a mesma coisa. O fim é a
proteção do trabalhador, é a harmonização das relações trabalhistas, mas, às vezes, podemos divergir dos meios e uns serem melhor que outros. E nessa visão, quando fala da flexibilização, eventualmente, não é um palavrão, não é uma visão conservadora, mas muito avançada, no sentido de que se consiga, através da negociação coletiva, especialmente em períodos de crise econômica, se superar a crise, conseguindo uma margem de manobra maior do que aquela rigidez que faz que realmente, muitas vezes, não se consiga passar por esses períodos. Portanto, queria agradecer Sua Excelência, sei que atendeu também muito, além de prestigiar a Justiça do Trabalho, por amizade pessoal e familiar à Sua Excelência. Então, queria agradecer e dizer que esse seminário de 75 anos da Justiça do Trabalho, 70 anos do TST, sai engrandecido ainda mais com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso. Por isso que eu queria entregar à Sua Excelência esse registro da sua participação como palestrante conferencista no nosso seminário. Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a Fundação Getúlio Vargas, Caixa Econômica Federal, Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Brasiliense de Direito Público, o TRT da Primeira Região e a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Informamos que reiniciaremos os trabalhos amanhã, às 9 horas, com o terceiro painel com o tema A Arbitragem de Dissídios Individuais e Coletivos Trabalhistas no Brasil, Perspectivas. Informamos ainda que, para o recebimento do certificado de participação no evento, será necessário o registro de frequência. Tenham todos uma boa noite. Obrigada. Já vai